Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Nesta sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, momento de fé, momento que meditemos e contemplemos a palavra de Deus. E esta palavra de hoje é tirada do Evangelista São João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: diga para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Era cerca de 5.000. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estava próximo a Páscoa, diz o texto. Ao invés de estar em Jerusalém para as comemorações da Páscoa, Jesus a celebra alimentando a multidão faminta. Os evangelhos trazem 6 relatos de multiplicação de pães, o que nos leva a crer que havia muita fome naquela época. Depois de 2000 anos que Jesus nos ensinou como superar a fome em pleno século XXI, ainda vivemos na calamidade da fome no mundo. Há muitos anos o homem pisou na lua, mas ainda não conseguiu eliminar a fome no mundo. O pior é que essa situação se agrava ano após ano. Inclusive no Brasil, tantas pessoas passando fome. No mundo inteiro, tantas pessoas estão precisando. O mestre envolveu seus seguidores nesse relato para dizer que todos nós somos responsáveis pela fome que mata milhares diariamente. Nós também podemos ajudar o nosso próximo. Nós também podemos ajudar aquelas pessoas que mais sofrem. A partir dessa multiplicação dos pães, o evangelista faz uma reflexão que tornou de Jesus pão da vida. Até o final da próxima semana estaremos lendo esse capítulo de João, que mostra que realmente Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele que sacia a nossa fome. Nós não podemos ir em nenhum lugar. Mas voltando na questão da caridade, da responsabilidade que Jesus Cristo entregou para os seus discípulos. Nesse tempo tão difícil que nós estamos passando da pandemia, quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas estão precisando de alimento para se sustentar? E você, meu irmão, já fez um ato de caridade para ajudar o seu próximo? E você, meu irmão, minha irmã, já abriu seu coração para colaborar com o seu próximo que tanto precisa? Precisamos olhar atrás, ao nosso redor, ao nosso lado, que mais precisa. Que precisa de você, que precisa da sua ajuda, que precisa do seu conforto, minha gente.
Porque aqui os primeiros cristãos logo compreenderam a exigência de partilha como dimensão necessária da sua fé. A celebração eucarística tornou-se símbolo deste projeto de vida. E o Senhor que se dá no pão eucarístico aponta para a exigência de partilha com quem se defronta à comunidade de fé. Os primeiros cristãos, ninguém passava necessidade, como nós ouvimos no domingo, na primeira leitura. Colocava tudo em comum para partilhar com os mais necessitados. E entre eles, ninguém passava fome. Sejamos solidários entre os nossos irmãos e irmãs que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre você e a sua família as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma sexta-feira abençoada para você e a sua família. E até a próxima.